E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque todo não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13 e 18. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus. 14. Apóstolos e anciãos, não burocracia. Estamos a visionar as duas pernas nas quais o corpo de Cristo se move, equipes apostólicas e presbitérios. Cheguei à compreensão desta verdade à custa de muito estudo e oração, mas obtive como resultado uma imagem muito mais clara da floresta da igreja. Ver a imagem no máximo da sua estrutura tem sido uma bênção para mim. Creio que a restauração dessas duas pernas do corpo tem possibilidades quase incalculáveis para a igreja. Contudo, neste capítulo, tenho que procurar trazer algum equilíbrio em relação à autoridade na igreja. Algumas das coisas que digo vêm da minha experiência, algumas das quais foram dolorosas ao tentar aplicar estes princípios. Todavia, ao olhar para trás para essas experiências, a partir dos meus 80 anos, agradeço a Deus porque entrei no trilho certo depois de alguns passos em falso. De fato, o que irás ler agora foi o resultado da minha avaliação de um movimento particular com o qual me envolvi. No fim, esse movimento perverteu-se e eu próprio me desassociei dele. Mas aprendi algumas lições que partilharei aqui, na esperança de que nós possamos, como igreja, aprender com os nossos erros. A essência do que quero enfatizar é isto: temos que equilibrar o verdadeiro ensinamento bíblico da autoridade com todas as salvaguardas que a Bíblia coloca à volta da autoridade humana. A única autoridade limitada é a do próprio Deus. Todas as outras autoridades têm limites impostos por Deus. A única autoridade limitada é o do próprio Deus. Todas as outras autoridades têm limites impostos por Deus. Salvaguardas na autoridade. Gênesis 1 manifesta claramente a verdade de que o homem foi criado para governar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. As traduções modernas usam a palavra governar em vez de dominar. O homem tem um anseio natural de governar. O problema é que esse homem caído habitualmente não governa da maneira correta. A natureza faz com que ele governe ou por motivos errados, ou por motivos ilegítimos, ou ambos. O resultado expressa-se usualmente em manipulação ou dominação. Onde quer que encontres essas coisas, encontrará o demônio. Deus nunca manipula e nunca domina. A salvaguarda da pluralidade. Provavelmente por causa dessa tendência na humanidade para abusar da autoridade, o Novo Testamento coloca algumas salvaguardas, incluindo as equipes apostólicas e os presbíteros. A primeira, como já vimos, é pluralidade. Ninguém pode dizer: eu sou isto, tu tens que me obedecer. Isto não coloca de lado a posição de ser um líder entre líderes, o que é obviamente demonstrado no Novo Testamento. Todavia, essa posição depende primeiramente do respeito e reconhecimento e não deve ser legislada ou institucionalizada, que é o que tem acontecido no cristianismo. A posição de liderança tem sido tão institucionalizada que mesmo onde não existe ninguém qualificado para preencher essa posição, continuamos a colocar alguém lá. No presbitério, a responsabilidade para decisões
e regulamentos deve ser coletiva. Tenho acreditado sempre neste princípio, mas por vezes tenho deixado as pessoas avançar sem obedecerem a isso, e o resultado foi um desastre. Essa é uma situação onde a manipulação pode facilmente entrar. Um homem que sabe como manipular os seus iguais pode também manipular os seus superiores, e o resultado final é confusão. Enfatizo a todos os presbíteros: vós sois responsáveis coletivamente por cada decisão e cada regulamento. Não vos podeis esconder por detrás de outrem. Deveis assumir a vossa parte da responsabilidade. É perigoso minar este princípio. Numa equipe apostólica, o líder reconhecido poderá ter que usar uma medida maior de autoridade pessoal. Obviamente, Paulo liderou a sua equipe apostólica, do mesmo modo que um capitão de futebol lidera a sua equipe. Alguém tem que exercer liderança numa equipe. Todavia, continua a ser uma equipe. As equipes apostólicas também não eram permanentes. Elas funcionavam por algum tempo, e depois alguns saíam e outros entravam. Um dos nossos grandes problemas é tentar fazer tudo neste mundo permanente, quando muito pouca coisa neste mundo é duradoura. Somente quando entrarmos no próximo mundo, tudo será permanente. A salvaguarda da interdependência. A segunda salvaguarda é a interdependência entre as equipes apostólicas e os presbitérios. Cada um precisa do outro. Um apóstolo não pode entrar com arrogância dentro de uma igreja e dizer: agora escutem, eu sou um apóstolo e vocês, companheiros, façam o que eu vos digo. Os anciãos têm o direito de se levantarem e dizerem: nós somos responsáveis perante Deus e perante os homens pelo que acontece nesse lugar. Se nos convenceres, nós faremos. Mas não vá até as ovelhas ignorando-as. Em Apocalipse 2:2, Jesus elogiou a igreja que testou aqueles que diziam que eram apóstolos e descobriu que eram mentirosos. Essa é a responsabilidade dos anciãos locais. No entanto, como afirmei antes, historicamente a igreja tentou superenfatizar o preservar à custa da extensão, dando primazia ao ministério dos pastores que funcionavam no papel de pastor, também chamado supervisor ou bispo. Essas tradições que enfatizam a comunhão ou a Eucaristia têm dominado as pessoas desde então, entre certos grupos. A prática foi mesmo considerada necessária para a salvação. As funções de apóstolo e profeta foram basicamente excluídas. Tenho que dizer que a questão não é sucessão apostólica, mas sim o ministério apostólico. Uma autoridade apostólica que não produz um ministério apostólico é suspeito. A tua história é importante, mas quero saber o que é que podes produzir hoje. A mesma coisa aconteceu com Israel no Antigo Testamento, quando os sacerdotes atribuíram demasiada autoridade a eles próprios. Como eram os únicos que podiam oferecer sacrifícios, os sacerdotes afirmavam-se com uma tremenda autoridade. E, por vezes, Deus tinha que suscitar profetas para repreender e desafiar os sacerdotes. Por exemplo, lê Malaquias 1, 6-10, 2, 1-3. Não poderia ter sido dito mais claramente do que estes versículos. Estou certo que houve gerações inteiras de sacerdotes na história da igreja cristã que foram simplesmente igualmente culpados. Uma coisa em que temos de estar alerta é que as pessoas que fazem a organização são habitualmente as pessoas com os ministérios pastorais. Agradeço a Deus por eles, mas penso que eles, muitas vezes inconscientemente, tendem a organizar em favor deles próprios. Por isso, a pessoa com o ministério evangelístico realmente fica com a parte mais pequena do acordo. Vamos ver o que diz Malaquias 1, 6-10. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador.
Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Agora, Malaquias 2, 1-3. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Prosseguindo. Na minha longa história, tive a oportunidade de observar alguns homens poderosos, tais como A. Allen, T.L. Osborne, Gordon Lindsay e outros. Quase todos, sem exceção, foram forçados a sair das suas denominações. Talvez, algumas vezes, as suas atitudes foram erradas, mas a verdade da questão é que é difícil para o ministério pastoral fazer um lugar para o ministério evangelístico ou apostólico. Toda a gente fica conformada a um molde bastante estreito e é considerado perigoso sair do molde. Mas no momento em que se faz uma pequena caixa e se diz ao Espírito Santo onde operar, pode ter certeza absoluta de uma coisa: ele operará em outro lugar qualquer. Ninguém diz ao Espírito Santo onde operar. O governo invisível de Deus. Ao considerarmos a estrutura da igreja e as salvaguardas na autoridade humana, tenho que lançar agora o mais significativo fundamento, que já antes tinha abordado. É o que eu chamo de governo invisível. Jesus é a cabeça sobre a igreja, nos lugares celestiais, como Paulo disse. Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 20-23. Está muito claro nessa passagem que Cristo é a cabeça sobre todas as coisas da igreja. Se eu quisesse procurar onde se encontra a minha própria sede, tudo o que tinha que fazer era localizar a minha cabeça. Da mesma maneira, a sede da igreja está onde a sua cabeça, Cristo, está, nos lugares celestiais. No fundo, Jesus governa a igreja a partir dos céus, através do Espírito Santo. Nós não temos uma sede terrestre de verdade. Vemos este governo invisível no ministério apostólico de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1. Repara onde é originado o apostolado de Paulo, com Deus o Pai, e veio via Jesus Cristo Filho. Toda a autoridade governamental vem do Pai, e pelo Filho, a quem Deus entregou toda a autoridade no céu e na terra. Não existe outra fonte de autoridade no universo. Para obter essa autoridade dentro da igreja, necessitamos uma outra pessoa, o Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Quem era o administrador executivo da divindade? O Espírito Santo. Como já disse anteriormente, Jesus é o Senhor sobre a igreja, enquanto o Espírito Santo é o Senhor na igreja. De novo, Paulo não foi chamado apóstolo até a igreja reconhecer o seu chamado e o enviar. No conselho eterno de Deus, ele era um apóstolo antes do tempo existir. Deus, o Pai, assim decidiu e direcionou isso através de Jesus. E o Espírito Santo administrou na terra. No entanto, foi somente quando a igreja abraçou isso e atuou que o seu apostolado foi oficialmente reconhecido.
o que é um modelo para toda a administração da igreja. Tudo vem de Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, que é a cabeça sobre todas as coisas na igreja, e o Espírito Santo administra tudo isso. Para a direção de Deus ser eficaz, os seus líderes na terra têm que responder, aceitar e confirmar. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Não existe nenhum sistema que possa tomar o lugar do Espírito Santo. Nenhum sistema terreno pode tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. A maioria dos grupos cristãos precisa de dar muito mais prioridade a procurar o conselho e a direção do Espírito Santo. Observo com frequência em crentes a atitude de que é muito arriscado ser guiado pelo Espírito Santo. Em vez disso, eu digo que é muito mais arriscado não ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o autor da Escritura, diz na realidade: se queres ser um filho de Deus, tens que ser guiado por mim. Não há opção. Veio Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sugerir que o Espírito Santo é arbitrário e irrazoável é pintar um retrato muito desfavorável do Espírito de Deus. O problema é que nós não demos tempo ou atenção suficiente ao procurar a verdadeira orientação do Espírito Santo. A questão do governo invisível de Cristo na Terra pelo Espírito Santo tem profundas implicações para aqueles de nós que verdadeiramente querem compreender a Igreja. Será que nós realmente percebemos que não temos uma verdadeira sede terrena, atribuições permanentes e um comandante que vive nos lugares celestes? Quantos em liderança vivem sob essa luz? É muito fácil substituir uma sede confeccional, o líder humano ou a tradição da igreja, mesmo sendo bons, ao nosso ver. Lembra-te, estou a falar de uma revolução no nosso pensamento. Somente o Espírito Santo pode produzir esta mentalidade. Autoridade celeste sobre equipes apostólicas e presbíteros. Ao nível terreno, não existe autoridade humana sobre as equipes apostólicas e os presbíteros. Poderás procurar no Novo Testamento por tal nível de autoridade, mas não o encontrarás. Jesus governa-os diretamente a partir dos céus, através do Espírito Santo. Historicamente, o homem colocou quase invariavelmente outros indivíduos ou grupos sobre as equipes apostólicas e presbíteros e, deste modo, frustrou o governo de Jesus. Não existe burocracia que possa satisfazer as necessidades dessa terra. Estamos a viver num mundo em que mudanças, cheio de crises, revoluções e guerras, onde as pessoas estão abertas para o Evangelho em momentos específicos, de uma forma única, e depois os seus corações se fecham de novo. Somente o Espírito de Deus tem o computador, que nos diz onde e quando estar. O gênero de homem que prospera na burocracia normalmente não é o gênero de homem que deve estar a orientar uma equipe de apostólica. Inversamente, poderá haver um homem numa burocracia fazendo um trabalho que é frustrante para ele, que deveria estar a orientar uma equipe apostólica. Poderá haver um homem que está a viver numa burocracia, numa posição de autoridade que ele não deve ter. Será essa situação comum na igreja de hoje? Creio que sim. De fato, aprendi ao estudar a vida de Abraão qual o grande perigo de fazer mais do que Deus pede. Lembra-te que Deus ordenou a Abraão para deixar sua família, mas ele levou Ló consigo, o seu sobrinho. Ver Gênesis 12, 1-5. Ló era o pai dos Moabitas e dos Amonitas, que são parte do problema para Israel e o Médio Oriente de hoje. Lembra-te também como Abraão esperou 12 anos para ter um filho de Saraí. Por isso, ele decidiu ter um filho de Agar. Ver Gênesis 16, 16, 17, 1. O resultado foi Ismael e seus descendentes. Um problema contínuo de 4.000 anos para Israel. Se alguma vez houve um aviso nas Escrituras, esse é para não fazer mais do que aquilo que Deus pediu, como é o caso de não construir camadas extras de burocracia na igreja. Ao olharmos para este tema, vemos um precedente no Antigo Testamento. Quando Israel achou difícil viver sob um governo invisível de Deus e pediu um rei humano. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue.
como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8, 4-7. Como vês, quando nós não aceitamos o governo invisível de Deus e pedimos um substituto humano, estamos a rejeitar o próprio Deus. Quando nós não aceitamos o governo invisível de Deus e pedimos o substituto humano, estamos a rejeitar o próprio Deus. E isso tem um nome, irmão: rebelião. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. 1 Samuel 8, 8-9. Se és um líder do povo de Deus, mais cedo ou mais tarde descobrirás que te tratarão do modo que tratam Deus. Mas Deus disse: preste atenção à sua voz. Isso é sabedoria. Não lutes com as pessoas quando elas querem a coisa errada. Deixa que a recebam. Geralmente falando, essa é a única maneira que as fará aprender. Deus disse: agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os nossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 1 Samuel 8, 9-18. Samuel estava a apresentar uma imagem exata do governo humano. Demasiada energia e finanças são gastas na complexidade e burocracia desse tipo de governo. Existe um precedente da Escritura no Novo Testamento para um concílio temporário na igreja, mas não um corpo permanente. De igual modo, os concílios foram chamados na história da igreja para fazerem face a situações críticas e específicas, mas foram dissolvidos quando as situações foram resolvidas. O nosso modelo de comitês, concílios e denominações existindo para se perpetuarem a eles mesmos é um problema real. Com certeza, existe lugar e necessidade para todos, comitês, concílios e coisas assim na obra de Deus, mas estes nunca devem usurpar a mais clara representação do governo de Deus na terra, as equipes apostólicas e presbíteros. Contudo, geralmente falando, é exatamente o que acontece. O governo de Deus trabalhando na terra. Vamos considerar ainda mais as relações entre apóstolos e presbitérios no concretizar do governo de Deus na terra, assim como as salvaguardas de Deus incorporadas contra a autoridade excessiva. É absolutamente crucial entender isto. Os apóstolos eram frequentemente direcionados para partes específicas da humanidade. Todavia, eles nunca reclamaram autoridade sobre igrejas individuais. Conheci um homem na África a quem eu considerava como um apóstolo para a África do Leste. Com base no seu fruto no ministério, num exemplo histórico, exatamente antes da Primeira Guerra Mundial,
dois homens, James Saltzen e William Burton, saíram da Inglaterra para o Congo belga. Nos 40 anos seguintes, eles estabeleceram mais de 1.000 igrejas locais autogovernadas. Todos os sinais mencionados no Novo Testamento ocorriam no seu ministério. Eles eram os apóstolos do Congo belga. Penso que os apóstolos são mais enviados a uma parte da humanidade do que a uma área geográfica, tal como vemos no confronto de Paulo com Pedro. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas 2, 6-8. Essencialmente, eles dividiram o mundo antigo de acordo com as responsabilidades que Deus lhe deu. Contudo, os apóstolos não reclamaram autoridade exclusiva sobre igrejas específicas. Para ilustrar, consideremos a relação de Paulo com as igrejas da Galácia e Corinto. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios 4, 14-15. Paulo era o pai espiritual das igrejas da Galácia e Corinto. Não há dúvida a respeito disso. Como é que ele se relaciona com eles? Ele foi provocado por ambos os grupos por permitir que os judaizantes espalhassem o falso ensinamento que um gentio tinha que tornar-se primeiro judeu antes de poder ser salvo. Apesar disso, Paulo não disse: por que é que vocês não pediram a minha permissão antes de convidarem esses pregadores? Não. Ele disse: vocês deviam ter sabido melhor do que acreditar neles. Paulo não invocou a sua própria autoridade. Aparentemente, ele nunca reclamou exclusivo direito sobre nenhuma igreja, mesmo se ele fosse o pai dessa igreja. Em vez disso, ele apelou a eles: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Gálatas 4, 12-17. Como é que nós respondemos quando as pessoas sob a nossa autoridade se dispersarem? A minha reação pessoal é não impor os meus pontos de vista a elas. Pode-se produzir conformidade por algum tempo, impondo às pessoas, mas o resultado final é menos do que eficaz. Algo em mim me diz para lhes dar conselho nessas situações, mas depois deixá-las sozinhas e permitir-lhes que resolvam por elas próprias. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Versículo 18-21. Ele estava a dizer: não consegues ver por ti próprio o que é que a Bíblia realmente diz? O apelo final é para a Escritura e a sua própria compreensão, maturidade e bom senso. Vimos que a abordagem de Paulo
aos mesmos problemas em Corinto foi idêntica. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como leite vos criei, e não como anjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, 1, 4. Quereria ele que todos dissessem, eu sou de Paulo? Absolutamente não. Paulo estava tão aborrecido com isso como com os que diziam, eu sou de Apolo. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, 5 a 13. Que ensino esplendoroso, meu Deus. Será que Paulo disse, mas ninguém deve construir sem a minha autorização? Não. Ele disse, apenas para prestarem atenção como é que construíram. Depois avisou que se eles construíssem com madeira, feno e palha, tudo seria queimado. Ele não disse, vós não deveis construir, mas simplesmente indicou o que aconteceria se eles construíssem desse modo. Na longa corrida, a verdade é o mais poderoso instrumento que nós temos. Estou preso, agarrado pela afirmação de Paulo em 2 Coríntios 13, 8, porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Estou totalmente convencido disso. Nem sequer lutes contra a verdade. Tenta não ser teimoso. Quando confrontado com a verdade, renda-te a ela. Talvez nem sempre me agrade, mas eu rendo-me a toda a gente que me diz a verdade. A abordagem de Paulo foi simplesmente dizer a verdade e ignorar o resto. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 11 a 13. Como Paulo era direto, meu Deus. Paulo não queria que eles fossem o seu povo. Isso é sensato. Quanto mais pessoas se tem, mais dos seus problemas também. Por que trazer problemas a ti próprio? Também noto que Pedro escreveu independentemente aos Gálatas, tal como Paulo fez. Vê 1 Pedro 1. Vamos ver o que diz 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro aqui escreveu exortação para essas igrejas. Vamos ver qual foi a exortação que ele fez. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 25. Essa é a exortação. Mais uma vez, irmão, nós precisamos ler a palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é ela que liberta. Ela é a verdade. Não podemos, irmão, nos deixar enganar. Não existe registro que eles tivessem verificado um com o outro. Assim como o Espírito Santo orientava ambos os homens, ministravam aos Gálatas. Novamente, comprovado está, os apóstolos eram dirigidos para partes específicas da humanidade sem assumirem autoridade sobre igrejas específicas. Eu reconheço quão controversa será essa afirmação para alguns que operam com redes de apostolado ou comunhão de igrejas. Não estou a criticar a filosofia ou a abordagem de ninguém. Todavia, posso enfatizar que devemos aproximar-nos como servos até aqueles a quem ministramos, não como senhores. A grande imagem. A Bíblia retrata uma imagem simples do corpo de Cristo avançando sobre duas pernas, ambas as equipes apostólicas e os presbitérios. Precisamos de um equilíbrio bíblico entre esses dois ministérios para que o corpo possa funcionar, não como uma burocracia, mas como uma igreja viva. Em conjunto, eles estão sob o governo direto e invisível de Cristo, nos lugares celestes, e dão fruto pelo Espírito Santo na terra. A igreja devia considerar-se a si própria num processo de desenvolvimento contínuo, até as equipes apostólicas se tornarem funcionais, que Cristo possa realmente construir a sua igreja. Amém. Glórias a Deus. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios, Selá. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino, vida te pediu e lhe a deste.
mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Como forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti. Maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti.